E aí, mais que amigos, eu sou o Raoni e tá começando mais um vídeo novo aqui no meu canal. Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, que vai ajudar bastante, certo? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre políticas públicas. A gente vai compreender o que é esse assunto tão comentado, né? O que é que significa, onde é que ela está sendo aplicada, onde é que a gente precisa de políticas públicas, quais são as áreas que podem ser aplicadas. Então vem comigo que a gente vai conversar sobre isso hoje. Vinheta. Então, para a gente compreender o que é, né, esse conceito, a gente precisa primeiro entender que existe o problema público e existe política pública. Então, eu vou começar já exemplificando sobre problema público. Eu preciso trocar de celular, certo? É um problema meu, pessoal, da minha avó também. E eu também preciso combater um vírus que está se alastrando pelo mundo, chamado de coronavírus, e a gente está enfrentando uma pandemia. E aí não é um problema só meu, é um problema coletivo, ou seja, o mundo todo está enfrentando esse problema público. E aí por isso ele se torna um problema público, né? Então, o problema público ele se trata do fim ou da intenção de chegar a uma solução do problema, certo? E aí eu trouxe aqui o conceito para vocês que o problema público ele pode significar a distância de uma situação atual, a pandemia, né, o vírus se alastrando pelo mundo, de uma situação ideal, que seria o controle desse vírus, né, através de vacina e outros métodos. E aí seria uma situação também ideal para o poder público, que ele pudesse executar, obviamente, né? E aí, sobre política pública, eu vou começar pelo conceito, para que vocês possam compreender melhor que a política pública ela é uma medida, nada mais é do que uma medida adotada para combater o problema público, certo? Então, se a gente tem uma pandemia no mundo, a gente precisa de políticas públicas para combater esse problema público. E aí ela pode ser usada, né, pode ser executada através de leis, medidas provisórias, programas governamentais, de obras e outros instrumentos. A gente chama essas medidas de instrumentos, certo? E a exemplo de Brasil, a gente tem aqui o auxílio emergencial, é uma política pública para ajudar as pessoas que não têm emprego, não têm renda fixa, a combater esse vírus, né, a não sofrer com essa pandemia. A gente tem, por exemplo, o adiamento do Enem, que foi um projeto de lei criado por uma senadora aqui da Paraíba, Daniela, que propôs o adiamento do Enem. Isso pode ser considerado uma política pública, certo, de combate a essa pandemia. E aqui, a nível de Paraíba, a gente tem uma proposição do deputado estadual Ranieri, que propôs um convênio entre a TV Assembleia e a Secretaria de Educação, para que os estudantes da rede estadual eles não ficassem sem o conteúdo programático para o Enem, né, o vestibular. Bom, esses são os conceitos, né, de problema público e política pública. Eu espero que vocês tenham compreendido aí, com os exemplos, como o que significa isso. E aí, quando é que eu sei que a gente precisa de políticas públicas? Eu trouxe aqui 3 exemplos para ficar bem fácil para a gente compreender essa questão. Primeiro, a nível municipal. Para quem é daqui de João Pessoa, vai saber que existia um contorno que ligava os bairros de Bancários para Mangabeira. E nesse contorno existia muito acidente, muito engarrafamento, era um problema diário. Todo dia o SAMU podia chegar lá de 5 horas, que com certeza ia ter acidente lá. E aí o governo estudou e planejou e viu que uma política pública para aquela região seria uma obra. Então uma obra foi realizada e aí foi batizada de Trevo das Mangabeiras e aí diminuiu a questão de acidentes, não, acaba tendo um efeito dominó. Desafogam os hospitais de trauma da região por ter menos acidentes. O trabalhador que às vezes era penalizado por chegar atrasado no trabalho por causa do engarrafamento, ele acaba chegando cedo, ou seja, consegue receber os seus salários, né, sem os descontos. O estudante que passava por aquela região e acabava chegando atrasado na aula, e ele passa a não perder essa aula e aprende mais. Enfim, é uma política pública para combater um problema público que acaba ocasionando vários benefícios. E aí, a nível do Nordeste, eu trago aqui a transposição do Rio São Francisco, que foi uma obra hídrica que pode ser considerada uma política pública, porque tinha muitos municípios na seca, era um problema ali da região, e essa obra, levando água para esses municípios, ela faz com que diminua a taxa de mortes, diminua a taxa de doenças, melhore o IDH da região, enfim, além de levar dignidade, né, para essas pessoas que não tinham água nas suas casas. E agora eu queria falar um exemplo a nível nacional. No Brasil, no governo Lula, foi implementado um programa governamental chamado PBF, Programa Bolsa Família, que era um auxílio que deveria ser dado para as famílias de vulnerabilidade social que viviam na extrema pobreza. Esse auxílio, quando ele foi planejado, ele tinha um início, meio e fim. Ele não queria, o ideal desse programa não era que as pessoas vivessem dele,
ou que ele fosse utilizado como carro-chefe de campanha eleitoral. O intuito do programa era justamente auxiliar essas pessoas, por exemplo, que eram desempregadas. E aí não tinha dinheiro para tirar xerox de currículo, usar uma roupa para uma entrevista de emprego, pegar um ônibus para ir para essa entrevista. Então esse auxílio era para isso, para uma mãe que acabava tendo um filho e aí não tinha dinheiro para complementar o leite, a fralda. Mas aí muitas pessoas acabaram que vivendo desse benefício, né? Que não era o certo. Que não é o certo. Mas ainda hoje esse programa existe, né? A gente já passou por outros governos, depois do governo PT, e a gente ainda tem esse programa, esse auxílio. Mas também as políticas públicas elas podem ser utilizadas de outras formas, outros instrumentos, como taxa, multa de trânsito pode ser considerada política pública, impostos. E no Poder Judiciário a gente tem o Prêmio Inovare, que é um prêmio que incentiva o Poder Judiciário a reduzir a burocracia no Poder Judiciário, né, nas decisões judiciárias. E aí ele também pode ser considerado uma política pública, que é um problema enfrentado não só pelas pessoas que trabalham no judiciário, mas o cidadão que precisa do poder e às vezes acaba perdendo, muitas vezes, prazo por causa da burocracia existente nele. Então, recapitulando, a gente tem um problema público, certo? Que é um problema que afeta o coletivo, né? Um grupo de pessoas. E a gente tem a política pública que é utilizada para combater esse problema, certo? Para reduzir ou zerar esse problema. E a gente tem os instrumentos, que são medidas provisórias, leis, programas governamentais, obras, como eu falei aqui para vocês. A gente tem diversos instrumentos para ser utilizados. E aí, para encerrar esse vídeo, eu queria trazer uma coisa que eu li no livro, que o autor ele fala assim, que o problema público, ele faz uma associação com a área da medicina. O problema público está para a doença, assim como a política pública está para o tratamento. E aí, em outras palestras, ele diz assim, que os medicamentos para combater essa doença são os instrumentos que a gente utiliza, que são as leis, os programas governamentais, enfim, vai depender do que a situação precisa, né? Se precisa apenas de uma medida provisória ou se precisa de uma obra e por aí vai. E aproveito para deixar a dica desse livro que eu falei, que é esse aqui, ó, Análise de Políticas Públicas, de Leonardo Seck. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nome do livro e o nome do autor, para quem quiser aprofundar mais os estudos sobre políticas públicas, beleza? Então, gente, encerra aqui o vídeo de hoje. Quem gostou, curte aqui esse vídeo, por favor. Comenta se eu conseguir responder suas dúvidas sobre políticas públicas, certo? O que você achou? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação. Vai ter vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, de 5 horas da tarde, certo? E é isso, me segue lá nas outras redes sociais, @RaulNeAguiar. Beijo do Raul e até o próximo vídeo. Gostasse ou amasse?